Olá, esse daqui é o canal Guitarrista Informado e no vídeo de hoje vamos ver se a captura versão 2 do Tonex é comparável agora com a captura NAM A2, uma nova captura. Se você ainda não sabe, na semana passada o site 3000, que ele é um repositório de capturas NAMs, lançou a versão 2 do aplicativo NAM e com uma nova arquitetura. E essa arquitetura NAM A2 de capturas, e aí você vê aqueles gráficos lá no site de comparações, né? E fala, pô, será que eu vou ter que jogar fora o meu Tonex ou as outras pedaleiras que tem capturas? Bom, nesse vídeo daqui eu vou fazer uma análise profunda, vou colocar os sons aqui para você tentar de ouvido perceber qual captura é qual, e também eu vou utilizar um analisador de espectro e colocar aí as comparações das capturas do Tonex para a NAM 2 e a NAM 2 Lite, né? Então, se você ficou na dúvida aí, veja o vídeo comigo e vamos tirar todas essas dúvidas, e eu garanto que você não vai jogar fora o Tonex One ou os outros equipamentos que você tenha. Bom, meu nome é Heraldo Ribeiro e já deixa a sua inscrição aqui no canal Guitarrista Informado. Então, de início, vamos aqui para o teste cego. O que é o teste cego? Eu vou colocar 3 exemplos, um com a captura NAM A2 no modo cheio, full, né? Que é o que tem mais processamento, e vou colocar uma captura no modo NAM A2 Lite, que é que tem menos processamento, mas falam lá no site 3000 vai estar escrito que é melhor que, por exemplo, a captura do Tonex. E também eu vou colocar a captura do Tonex. Todos eles vão ter o mesmo amplificador Fender Deluxe Clean, que são capturas aí de um site bem famoso, que vende capturas de um estúdio bem famoso, que é o Amalgam Audio. As capturas deles são maravilhosas. E, coincidentemente, eles postaram tanto na versão 2 e no Tonex versão 2 o mesmo amplificador, com as mesmas equalizações, tudo igual. Então, por isso que dá para fazer essa comparação lado a lado, sem perder a fidelidade aí de ser o mesmo amplificador e o mesmo IR, logicamente. Então vamos lá, teste cego, escute com atenção.
Bom, e aí, o que você achou? Tem muita diferença no som entre esses 3 exemplos? Deixa aqui nos comentários qual que você acha que é o A, se é o NAMM A2 Full, se é o B, o NAMM A2 Lite e se o C é o Tonex versão 2. Então deixa aqui nos comentários, logicamente vai ser uma ordem aleatória aí que eu escolhi. Então agora continuando, para você ficar um pouquinho mais inteirado em como é que eu fiz esse processo, eu vou mostrar aqui agora o meu programa de gravação, a minha DAW. Então aqui você pode ter visto que eu gravei uma linha simples, né, com a guitarra, e para todos esses exemplos daí que vão ter no vídeo, vai ser tudo dessa linha aqui gravada, aqui tá a guitarra direta. Eu gravei com a minha Stratocaster, com os captadores de Marzio, né, um de Marzio na ponte, um Heavy Blues 2 e um do braço, o de Marzio Área 58. Então, esses daqui são os exemplos com diretos, né? Então, ele vai ter esse som, daí é como se não tivesse ligado nenhum amplificador nenhum. A primeira coisa que eu fiz aqui foi baixar o plugin que vai rodar as capturas NAMM 2, né? Tanto na versão A e na versão A2 Full e na Lite. Para você que não conhece, o novo plugin tem esse nome aqui, Gateway, né? A captura que eu estou utilizando aqui é esse Fender Blackface RI, que é Reach 2, no canal vibrato, né? E balanceado com um gabinete. É da Amalgam Audio. Tá lá gratuito no site 31000. E aqui, o que tem de novo? Aqui, se você aperta esse botãozinho aqui, você vai ter um slider se tiver totalmente na direita esse slide, quer dizer que a captura é completa, é a melhor de todas. E aqui é uma versão light para você poder colocar em dispositivos aí, por exemplo, uma Veloton. Mais para frente a gente vai ver aí as empresas arrumando softwares para colocar dentro dessas pedaleiras mais baratas, digamos assim. Então, aqui é o Lite do lado esquerdo, e se eu girar esse botão para a direita é a captura Full. Então aqui o que eu fiz? Eu peguei, né, e rodei aqui o som da guitarra já dentro do amplificador, né? Então, e fiz as gravações com esses settings aqui. Então, agora vamos lá para um passo a mais. Como é que eu fiz para analisar aqui, e a gente vai ver durante o vídeo cada espectro de frequência. Então, para isso, eu peguei aqui um outro plugin, que é um plugin gratuito, Spectrum TIFF, da Ghost Note Audio. E esse plugin, ele vai analisar o espectro aqui. Então, eu dando play, ó, eu coloco aqui, ó, ele analisa espectro. E, por exemplo, vim aqui, o que eu posso fazer com esse espectro? Eu posso gravar isso e depois comparar com outras análises. Então, foi isso que eu fiz e nós vamos ver essa comparação. Só que agora vamos escutar os mesmos exemplos do início, só que com as respostas e também os respectivos gráficos de frequência na tela e qual que eu estou usando, qual que é o plugin. Se é o Tonex, ou se é o NAMM Lite ou o NAMM Full. Então, como você pode ter visto aí, o resultado o primeiro foi o Tonex, o segundo foi o NAMM Full
e o terceiro foi o NAND Lite, tudo na segunda versão. Bom, agora vamos analisar o que está acontecendo. Vamos colocar aqui a linha de referência, o NAND Full desse segundo exemplo. Então aqui é o arquivo NAND A2 Full com Fender. Então aqui esse é o gráfico. Se você olhar um gráfico para outro direto, você não vai ver nenhuma assim diferença aqui, ó. Deu para sentir que ele deu uma mexidinha aqui na parte mais grave. Mas vamos colocar um do lado do outro e analisar o que está acontecendo. NAND Full do primeiro exemplo e aqui para comparar na segunda linha o Tonex Clean 2 que eu mostrei aqui. Então, olha só, a somatória aqui é praticamente flat, né? Você percebe que tem algumas partes aqui, em algumas frequências, se você vê aqui, tem a diferença de menos 1 dB, são pequenas diferenças. E aqui, ó, na parte mais aguda de 8 Hz para praticamente 11.000 Hz, né? 8.000 para 11.000, tem um pequeno padrão de uma pequena elevada aí de 1 a 2 decibéis, até algumas pontuações um pouquinho maiores no agudo, aqui que nem dá para ver no gráfico, mas aqui tem um padrão. E aqui é meio aleatório. E também temos um padrão aqui que a curva, a laranja aqui, do Tonex, ela tem um pouquinho mais de grave na região aqui dos 50 Hz para baixo, e aqui, ó, a NAND Full, a linha azul, ela tem aí um pouquinho mais de grave por volta de 60 Hz, né? Mas assim, no geral, é uma linha praticamente igual. A pergunta é, você consegue escutar isso daqui? Talvez um cachorro, né? Um morcego, ou melhor, a pergunta é, o seu equipamento, os seus monitores de áudio, seu fone de ouvido, conseguem representar essa pequena diferença que tem nessa linha que é praticamente flat? Praticamente, não é totalmente flat igual o exemplo. Então, essa é a pergunta. Então, essa daqui é a comparação com o Tonex versão 2. O NAND, que é o azul, com o Tonex do versão 2. E aqui seria a curva de correção do programa, né? Do TonyMatch. Agora, vamos colocar o NAND Lite com o NAND Full. Então, agora a linha laranja é o NAND Lite e o NAND Full continua sendo deixa eu verificar aqui que está muito parecido com o do Tonex, se eu fiz certo. Aqui, ó, NAND Lite Clean. Então, aqui é a NAND Lite. Olha só a semelhança que tem com a curva do Tonex versão 2, a NAND Lite. Também tem aqui mínimas diferenças que seria quase imperceptível aí para o ouvido de qualquer um e também para os equipamentos de qualquer um. E aqui na região aqui é uma região, tem um padrãozinho, ó, de correções, que aqui vem dos 6.000 Hz, não, 5.000 Hz, 6.000 Hz até mais ou menos uns 8.000, 9.000 Hz, uma correção dos agudos aqui. Então, ó, o padrão da NAND Lite e do Tonex, eles apresentam correções um pouquinho no grave e um pouquinho aqui nessa região aguda, mas o meio aqui é totalmente igual. Agora vamos comparar a versão do Tonex, né? Aqui, ó, Clean 2 com Tonex e com a NAND Lite. Você vê que aquela correção aqui nos graves já é bem mais sutil, então as curvas de frequência das duas capturas, elas são mais idênticas aqui no grave. Tem uma pequena diferença mínima aqui na região do 94 Hz, né, 90 Hz até 100. O resto aqui é praticamente tudo igual, até
a parte aqui dos agudos, para cima de 6.000 Hz, também tem aí as suas diferenças. Mas aqui no meio, que é o que a gente consegue escutar e que a maioria das capturas e dos aparelhos aí consegue representar, elas estão aí. Agora, vamos escutar aí mais exemplos e ver as análises desses exemplos tocando de várias maneiras possíveis. Por quê? Às vezes você coloca um pedal de drive na frente, um overdrive, um high gain de um amplificador, né? Você aumenta a complexidade das frequências. E essas frequências, essa complexidade, às vezes as capturas podem responder de maneira diferente. Vamos verificar isso a partir de agora. O próximo exemplo vai ser para ver o tipo de envelope, ou seja, se pega um pouco aquelas manhas de palhetada, quando você vai dar um bend, esbarra nas outras partes. Então vamos escutar. Então, para esse exemplo de envelope, o que eu fiz aqui? Eu peguei o Helix, o Native Helix, coloquei aqui um Tube Screamer, esse pedal daqui vai ser para o outro exemplo, e coloquei aqui na frente dos outros plugins, do Gateway, né, que é a NAMM versão 2 Lite e 2 Full, e assim vai, né? E quando também na frente do Tonex, para escutar o som que dá, por exemplo, aqui, ó, esse solo. Então, foi dessa maneira que eu fiz. Vamos lá. Então agora vamos fazer a análise aqui das frequências. Primeiro eu vou fazer o load aqui com o Tube Screamer, né? O exemplo 4 do NAMM Full com o Tube Screamer. Daí ele tem essa curva de resposta aqui, curva de frequência. Vamos comparar com o Tonex versão 2, o exemplo 4 aqui com o Tonex. Então, olha só que linha que tivemos aqui com o Tonex. Se você subir aqui um pouco, ajustar aqui o volume, né, vai dar essa curva. Também, mesmo padrão, é um padrão um pouquinho diferente, mas percebe que sempre tem um ajuste aqui a partir da frequência 100 Hz, né, para frequências mais graves, mas não são coisas absurdas. E aqui, ó, também aquele acima de 6.000 Hz, no caso do Tonex, acima de 6.000 Hz até 10.000 Hz, também temos ajustes. Só que a região central, que é praticamente que os aparelhos conseguem reproduzir de uma maneira mais fiel, está aqui praticamente flat, né? Agora vamos ver com a NAMM 2 Full com a Lite. Aqui, vamos pegar a Lite aqui. Então, nós temos aqui também uma das características bem interessantes, uma pequena correção aqui a partir dos 70 Hz e também as correções aí um pouquinho mais agressivas, mas não tão agressivas, em relação aí acima de 6.000 Hz. E aqui no meio você percebe um granulado também, que praticamente seria quase imperceptível aí. Então, essa daqui é a análise da diferença de som. Se você chegar para mim e falar que você está escutando mais agudos, talvez seja uma questão subjetiva, porque pelo gráfico ali você está vendo que é quase imperceptível ali pela variação de altura de correção de frequências. Só quem tem o ouvido muito apurado
que talvez consiga escutar isso daí. Mas vamos lá, depois vou dar a conclusão final. Agora vamos para o último exemplo, que é com um Nobels, né? Com a simulação de um Nobels que puxa um pouquinho mais de drive para ver se tem essa diferença real dentro de um Fender, né? De uma captura Fender, para ver se o drive ele distorce aí mais o som, dá uma complexidade maior que vai fazer uma diferença real. O problema das capturas às vezes é com som high gain, né? Mas ainda não deu para fazer o teste com high gain porque eu não achei capturas iguais de amplificadores no Tonex versão 2 com o NAMM versão 2 exatamente iguais. Então não dá para fazer esse teste. Então, só colocando um drive aí mais forte para poder enxergar aí as diferenças. Bom, e aí, agora com mais drive, você escutou aí uma diferença, tá? Como é que é? Deixa aqui nos comentários. Agora vamos ver a análise das frequências desse último exemplo. O último exemplo aqui, no analisador de frequências, deixa eu tirar o que estava antes. Vamos pegar aqui, load. Vamos pegar aqui, ó, o Fender com o Nobels no NAMM A2. O NAMM A2, digamos, é o que tem mais qualidade, a gente vai utilizar como referência. E agora vamos colocar o Tonex. O Tonex Nobels. Eu fiz duas aqui do Nobels para ver se estava correto. Então a primeira curva de correção aqui, ó, mesmo padrão, ó, acima de 100 Hz, né, abaixo de 100 Hz para cá, tem uma pequena correção. O Tonex é a curva laranja e o NAMM é azul. Aqui é praticamente igual, né? E aqui tem a correção dos agudos, né? Aqui já tem uma correção a mais dos agudos. No Tonex é um pouco mais baixo, por isso que o gráfico está jogando para cima. Então, é igual. Se você escutou o NAMM 1, o NAMM A2, quer dizer, o NAMM Full, com um pouquinho mais de agudo, quer dizer que seu ouvido está legal, tá? Porque no NAMM 2 vai ter um pouquinho mais de agudo aqui, em relação ao Tonex. E agora em relação ao NAMM 2 Lite, tá aqui o arquivo. Olha só, a mesma história. Aqui o NAMM 2 Lite ele está um pouquinho mais de acordo com os graves reais, ó. Mas aqui o meio é granulado e aqui tem aquelas correções ali de agudos. Então os dois, o Lite e o Tonex, têm algumas correções de agudos, sendo que o NAMM Full,
tá mais aí para o flat. Agora, para tirar dúvida, vamos ver aqui que eu fiz duas medições aqui do NUM com Nobels. Então, aqui eu fiz aquela que eu não mostrei antes e deu a mesma coisa, né? Se você for ver aqui do Tonex, ó, Tonex 2, praticamente a mesma coisa. É que às vezes o programa não dá exatamente igual, mas dá para ver que existe um padrão. Eu fiz vários testes e agora só falta o gráfico final, que é com o sweep de capturas do programa NUM, ou seja, ele emite vários tipos de frequências muito loucas, são 3 minutos de áudio para fazer uma varredura completa aí das frequências e do jeito que a gente toca na guitarra para pegar uma característica mais real. Esse sweep foi feito para você criar a captura. Então eu peguei esse sweep no site 31000 e coloquei aqui no espectro junto com as capturas. Daí você vai ter uma noção de como é que funciona aí o espectro de frequência todo. Então aqui nos espectros de frequência, deixa eu só mostrar para você o arquivo de sweep, né? Se eu der o play aqui, vai dar uma barulheira do caramba. Então são esses tipos de som que a captura NUM coloca para você tirar a característica do seu amplificador, né? E fazendo a captura aqui, ó, eu fiz o sweep 1 do NUM Full, daí você vai ver, tem essa curva aqui. Se eu colocar com o sweep 2, que eu fiz só para garantir também do NUM, ele vai dar essa curva flat, mas você vê que aqui no grave tem um pouquinho de diferença, que talvez seja erro do programa ou variações N variações, né? Pode ser do plugin ou pode ser da memória do computador, enfim, são muitas variações, mas a gente pode desconsiderar aqui essa pequena curva, mas vamos falar que não é tudo uma linha reta perfeita se for analisar a fundo, mas é uma linha aí muito mais flat. Agora vamos comparar com, digamos, o Light do próprio NUM. Aqui, ó, as mesmas características, ó, mas como o sweep que faz a captura tem muito mais frequência, você percebe que aqui o granulado das regiões médias para aguda são bem menores, né? Então, e aqui, ó, tem um gravezinho saindo mais alto, né? O Light tem um subgrave mais alto, e aqui tem também os agudos iguais aos exemplos com toque. E para fechar aqui a comparação, nós temos também um sweep. Vamos pegar aqui o sweep 2 do Tonex e vemos aqui, ó, uma linha dos médios para o grave quase flat na questão do Tonex. Eu falo que aqui, ó, tá até um pouquinho mais flat do que o Light, só que aqui na parte dos graves você vê uma pequena correção, ó, a linha laranja aqui é o Tonex e o NUM. E aqui, ó, tem uma correção um pouquinho menor nos agudos do que o Light, ó. Vamos voltar para o Light, para NUM Light. Vamos pegar o 2 aqui, ó. Ó, aqui nos agudos da versão NUM Light tem mais correções do que a captura do Tonex versão 2. Só que em compensação o grave aqui só tem essa parte do subgrave que é um pouquinho mais elevada. Mas ó, é flat, agora a versão 2 do Tonex. Flat também, os graves têm um pouquinho mais de correção, mas não é nada de absurdo, mas os agudos aqui eles se comportam melhor. Bom, eu quis fazer esse vídeo para tirar uma curiosidade minha. Eu tive a sorte de achar a mesma captura para as duas plataformas. Vou deixar aqui o link das duas capturas para você pegar e também o link desse plugin que você pode replicar esse teste no seu computador, na sua DAW, e ver que os números aí vão ser bem parecidos, tá?
E qual que é a conclusão que nós temos aqui? Bom, a diferença que tem, existe diferença? Existe. Tem a NAND, a NAND versão 2 Full parece ser melhor? Parece ser melhor. O Tonex 2 ficou ruim perto da NAND 2? Olha, vendo os gráficos aqui, tem diferenças, só que eu acredito que essas diferenças elas não são o suficiente para você chegar e querer jogar o seu Tonex ou vender, né, o seu Tonex para comprar aí uma pedaleira que vai reproduzir esses arquivos NAMs full ou light, principalmente em consideração com os lights. Só que agora tem um benefício: se as empresas chinesas, né, da Veliton, Rotone, a Moore e a Nux, né, NUX, fizer atualizar o programa deles colocando as capturas NAND versão 2 Lite, daí você pode ter visto pelos gráficos demonstrados aqui que elas estão aí praticamente lado a lado com as capturas do Tonex versão 2 e também do Kemper e do Quad Cortex e o Line 6. Só que daí tem um outro ponto. Se for só pelo som, daí você vai falar, eu vou escolher a pedaleira mais barata e pronto, daí eu vou ter o som igual do Tonex. Só que peraí, não é tudo tão fácil assim. Existem variáveis que contam que mudam de equipamento para equipamento, ou contam no final aí do valor do produto. Primeiro é durabilidade, depois tem latência, depois tem a faixa de entrada de dinâmica da guitarra, que por exemplo o Tonex tem 123 decibéis de entrada, em comparação a outros equipamentos vão ter entradas menores. Então são vários fatores que fazem um equipamento ser melhor que o outro. Por exemplo, para mim, a latência e a faixa dinâmica de entrada faz uma grande diferença. E também como a experiência do aplicativo para você baixar as capturas. O Tonex eu gosto muito, porque você vê as informações lá direitinho. Nas capturas NAND, você consegue ter ótimas capturas, só que você tem um trabalho a mais para saber quais são as informações dessa captura. Você não tem lá um programa integrado que já sai tocando enquanto você seleciona. Então, por exemplo, a diferença do Tonex, da experiência completa do universo Tonex, ainda é bem melhor do que da experiência das capturas NAMs, né? Então, na minha opinião, por enquanto, até agora aí no meio de 2026. E qual que é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, deixa um grande like, dá uma força aí, porque esse vídeo deu um pouco de trabalho. Se inscreve no canal para que a gente possa melhorar aí o mundo da guitarra, a informação do mundo da guitarra de uma maneira aí mais honesta, de acordo com o nível de cada um. Essas daqui foram as minhas impressões e dentro dos meus limites de equipamentos e também de conhecimento, o que eu consegui acrescentar nessa discussão toda. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.